Olá, sejam todos bem-vindos! Na aula de hoje, falaremos sobre a última lição, Moisés, a glória de Deus e a terra prometida. Mas antes, darei um pequeno resumo sobre a lição que estudamos nesse último trimestre. Na primeira aula, falamos sobre o nascimento de Moisés. Lembram que Joquebede, não temendo ao decreto do rei, escondeu seu bebê e quando vê que não consegue mais escondê-lo, ela prepara um cesto com petume e piche. Logo, ela vai à beira do rio Nilo e coloca o menino, confiando no cuidado de Deus. E assim, Deus livra Moisés da morte e a filha de Faraó o encontra e o pega e adota como filho. Deus foi tão bondoso que através da vida da sua irmã Miriam, Moisés teve sua própria mãe como ama de leite e ainda recebeu um salário para cuidar do seu próprio filho. Na lição número 2, Deus chama um libertador. Moisés já estava crescido e defende um hebreu de um egípcio e ele mata o egípcio. Porém, Moisés foi descoberto e ele foge temendo a fúria do rei do Egito. Ele vai para uma terra chamada Midian e se casa com a filha de Jetro. Moisés se torna um pastor de ovelha e ele apacenta a ovelha por 40 anos. Um dia, após apacentar a ovelha, o Senhor apareceu através de uma sarça ardente e chama Moisés para ser o libertador e salvar o povo da escravidão. A partir daquele dia, Deus se revelou a Moisés e prometeu que por meio de suas mãos libertaria Israel da escravidão do Egito. Na lição 3, a aflição dos hebreus e a promessa de liberdade, Deus ouve a aflição dos hebreus por muitos e muitos anos escravizados e usa Moisés para libertar o povo de Israel. Na lição número 4, Deus envia as pragas. A primeira praga, a água vira sangue. Os peixes estavam no rio e morreram. O rio cheirava muito mal e os egípcios tinham nojo de beber aquela água. Segunda praga, as rãs. Deus cobriu o Egito de rãs. No rio Nilo ficou cheio de rã e saiu e entraram dentro do palácio, no quarto do rei, na sua cama, na casa dos funcionários do seu povo e até dentro dos fornos e nas bacias de amassar pão. As rãs pularam em cima das pessoas e de todos os funcionários. A terceira praga, os piolhos. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que bata na terra com um bastão, para que todo o Egito e o pó vire piolho. Arão bateu na terra com um bastão, e todo o pó do Egito virou piolho, que cobriu as pessoas e os animais. A quarta praga, as moscas. A casa dos egípcios ficou cheia de mosca, e o chão ficou coberto com elas. A quinta praga, a morte dos animais. Deus castigou com doença terrível que atacou todos os animais, o cavalo, o jumento, os camelos, os gados, as ovelhas e as cabras. E Deus fez diferença entre os animais dos israelitas e os animais dos egípcios, e não morreu nenhum animal do povo de Israel. A sexta praga, os tumores. Então o Senhor Deus disse a Moisés e Arão: pegue um punhado de cinza de forno, que Moisés jogue essa cinza sobre o ar diante do rei do Egito. Ela se espalhará como pó fino sobre toda a terra do Egito e todos os lugares. A cinza produzirá tumores que se abrirão em úlceras nas pessoas e nos animais. A sétima praga, porém amanhã, a esta hora, eu vou fazer cair uma chuva de pedra tão forte como nunca houve igual em toda a história do Egito. A oitava praga, os gafanhotos. Como Faraó não libertou o povo para adorar o Senhor encaminhou uma praga, uma em seguida da outra mais terrível. A praga do gafanhoto, o chão não pôde mais ser visto, pois cobriu toda a terra do Egito, e eles comeram tudo o que a chuva e a pedra não destruiu, até as árvores que sobraram. Eles encheram as suas casas, as casas de todos os seus funcionários, de todo o seu povo. A nona praga,
a escuridão. Moisés levantou a mão para o céu e durante 3 dias uma grande escuridão cobriu todo o Egito. Os egípcios não podiam ver uns aos outros e naquele dia ninguém saiu de casa, porém em toda a casa dos israelitas havia claridade. Na lição 5, a morte dos primogênitos, o Senhor disse: perto da meia-noite eu vou passar pelo Egito e no meu país inteiro morrerá o filho mais velho de cada família, desde o filho do rei, que é o herdeiro do trono, até o filho da escrava que trabalha no moinho. Morrerá também a primeira cria dos animais. Em todo o Egito haverá grito de dor, como nunca houve antes e nunca mais haverá. A primeira Páscoa, os hebreus são orientados a se preparar e sacrificar um carneiro para passar o sangue nas portas. Na lição 6, enquanto eles celebram, nunca houve tanto choro no Egito por causa da 10ª praga. Na lição 7, a travessia pelo Mar Vermelho, Deus libertou o povo de Israel, porém Faraó queria vingança e foi atrás para matá-los. Deus abre o Mar Vermelho e salva o seu povo. Na lição 8, Deus manda o alimento. Deus não permite que o povo ficasse com fome. Deus então encaminha o maná do céu e as codornas. Na lição 9, a família de Moisés é o encontro de Moisés com sua esposa Zípora e seus filhos. A lição 10, os 10 mandamentos. Deus mandou para o povo guardar a sua palavra no seu coração e afastar dos seus antigos costumes. Na lição 12, o tabernáculo de Deus, Deus orienta Moisés em cada detalhe da construção do tabernáculo. Na lição 12, o bezerro de ouro, houve desobediência do povo quando descumpriram um dos mandamentos, pois o nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. Mesmo diante de tantas murmurações e desobediência, o Senhor sempre cuidou do seu povo, dia após dia, protegendo de todo o mal. E por fim, a lição 13, Moisés, a glória de Deus e a terra prometida. Moisés foi um homem comprometido com a sua missão, um homem com intimidade. Quando ele subiu ao monte Sinai, a glória de Deus se manifestava de uma tal forma que seu rosto brilhava. Moisés nos mostrou que ser obediente, perseverante, foi o que levou ele a receber todas as bênçãos da parte do Senhor. O Deus dos Hebreus foi muito lindo no cumprimento do seu chamado.